E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Estamos trabalhando dentro dos conceitos e definições do Excel avançado. Estamos nas primeiras aulas e ainda temos muita aula para frente, ok? Vamos trabalhar então no nosso tutorial 2.1, que trata exatamente dia, mês, ano, a data M, ok? Dias da semana e o data diff, tá bom? Todo esse adendo, tá, está dentro aí da nossa aula tabela dinâmica, aula 2, tabela dinâmica. Beleza? Vamos ver como é que funciona tudo isso? Vamos lá então, né? Uma delas é a função datadiff, ok? Ou seja, diferença das datas. Então, o que esta função ela vai fazer para mim, né? No meu trabalho, na minha tabela, ok? Então, veja bem, essa data diff, ela não aparece no na lógica, tá, desta função. Ela não aparece. Se você digitar lá no Excel, não vai aparecer nada para você, nenhuma função desta e muito menos a sua lógica, ok? Então eu trouxe para vocês aqui a lógica desta função, como que ela funciona, digitando conforme está colocado aqui. Beleza, pessoal? Ela é um pouco diferente, tá? Ela não vai aparecer no catálogo de funções, tá, do Excel, não aparece, ok? Mas ela existe. Então, nós vamos aprender também a função dia, mês, ano, dia da semana, ok, pessoal? E a função data_m. Beleza, pessoal? E então vamos passar a algumas formatações e transformar o texto, tá? Aquele que é em data, e vamos transformar isso daí para dias da semana. Exemplo, dia 15/1 de 2021. Nós vamos transformar essa data em sexta-feira. Vai cair em que dia? É sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, ok? Conforme está colocado aqui para vocês, olha isso, né? Tá bom? Então, essa é a questão. Agora, veja bem, né? Estas funções, ela traz aí em letras as primárias, né? Letras minúsculas. Se eu quero em letras maiúsculas, as letras primárias, pode acontecer em minúscula, como pode acontecer em maiúscula. Então, eu vou fazer para vocês lá, para vocês verem como é que funciona. Bora para a nossa prática? Vamos lá então, né? Bom, pessoal, nós temos aqui algumas questões, né? Nós temos aqui um exemplo de como aplicar tudo isso, tá? Nós temos aqui uma tabela vazia também, que eu vou copiar tudo isso aqui para cá, mostrando para vocês como é que funciona, beleza? Então, aqui também está as funções, né, que nós vamos usar aqui dentro dessa condição. Bora lá então? Vamos lá, né? Data. Pessoal, agora tem que prestar muita atenção nesta parte, por quê? Porque quando se fala em data, existem duas maneiras, pode existir mais, tá bom? Mas eu vou falar somente em duas, tá? Que eu uso bastante isso aí no meu dia a dia, principalmente na gestão de projetos, ok? Então vamos lá. Data, para mim acrescentar, para mim colocar a data aqui, neste caso, eu poderia muito bem digitar tudo isso e então aparece aí, beleza, show de bola. Mas eu não quero fazer isso, eu quero fazer isso de forma bem simples e bem rápida, tá bom? Então, data, quando se trata em data, se eu usar Ctrl, ponto e vírgula, então vai aparecer para mim lá a data automaticamente. Certo? Mas tem que prestar muito atenção nessa questão. Por quê? Porque ela é uma data, simplesmente data, tá? Sem nenhuma função. Se eu abrir o Excel, o computador amanhã, ela vai estar exatamente 16/4. Ok? Não vai trazer nenhuma atualização para mim. Se a minha tabela ela está exatamente em função de uma data atualizada, então eu preciso trabalhar de outra forma, de outra maneira. Então, a data atual, ok? Data atual, eu preciso criar uma data que ela mude conforme os dias. Hoje é 16, amanhã é 17, 18, 19, 20 e a minha tabela vai se atualizando automaticamente, correto? Então, bora lá. Como é que eu faço essa data atual? Então, eu vou colocar aqui, né, ó. Vou colocar aqui o meu símbolo, né, de igual, correto? E vou colocar a data.
Veja bem, quando você pergunta a data para alguém, você fala assim, que dia é hoje? Entenderam? Então é isso que eu vou escrever, hoje, tá bom? Tab, ok? E vou fechar o parênteses, do jeito que está colocado, não vou escrever nada, então eu vou fechar o parênteses ali, né? Ok? E vou teclar. Beleza? Enter. Então vai aparecer para mim uma data. Veja que tem diferença. Essa é uma data colocada, tá bom? De referência. Agora, essa é uma data colocada em função, tá bom? Em função. Então, esta data ela vai se atualizando. Quando eu abro o computador amanhã, essa data vai estar dia 17, 18, 19, 20, 21. Automaticamente a minha tabela, que depende dessa data, vai acontecer. Correto? Então, vamos lá, né? Se então nós estamos trabalhando com uma data simples e uma data conforme uma função, a hora também funciona desta mesma maneira. Então, para mim colocar a hora de modo simples, então eu posso usar Ctrl, Shift, ponto e vírgula. Ok? Vai aparecer para mim a hora exata, no exato momento. Ok? Tá bom? E ela não vai sofrer nenhuma atualização nesse caso. Mas eu preciso de atualizações, porque a minha tabela depende desta função, data atual e hora atual. Então, como é que eu vou fazer isso daí? Então, eu vou digitar igual, tá bom? Agora, quando você pergunta a hora para alguém, como que você fala? Que hora é agora? Ok? Então eu vou escrever exatamente isso, agora, tá bom? E vou teclar Tab, vai aparecer para mim a função, vai aparecer para mim a lógica desta função, e eu vou fechar o parênteses aí então e Enter. E vai aparecer para mim exatamente a data. Ué, será que está errado isso? Não, está correto, tá bom? Se você for aqui, clicar aqui em cima, tá bom? Vai aparecer a hora. A questão é o seguinte, tá? Eu vou ter que formatar este horário. Eu vou ter que criar uma condição para ele. Então eu clico, seleciono aqui, venho aqui exatamente na página inicial e data. E vou colocar, escolher exatamente, olha aqui, né? Nós temos aqui todas estas funções. Vou escolher exatamente hora, tá bom? E ele vai mudar para mim lá. Ok? Eu posso transformar isso aqui em texto, em números, né? Olha só, tá tudo aqui, ó. Eu posso transformar em porcentagem, fração, científico, textos, data completa, data abreviada, contábil, moeda, números, tal. Beleza, pessoal? Então tá aí. Veja que esta hora atual, ela é uma hora em função. Tá bom? Em função aí que a minha tabela depende desses horários aí. Ok, pessoal? Então, estamos trabalhando dentro dessa condição. Beleza? E veja, percebam então, conforme nós vamos fazendo aqui a nossa explicação, prestem atenção. De vez em quando você dá aquela olhadinha na hora atual que ela está se atualizando. Ela vai atualizar automaticamente. Correto? É diferente deste horário, tá? Essa data também em função, ela é diferente da data simples, ok? Então é isso que vai acontecer exatamente. Tem mais. Se você chegar aqui, clicar na célula, tá bom? E você teclar exatamente F9, você vai mudar, você vai roletar essas horas aí. Você vai ver mudando exatamente os segundos e os minutos e até mesmo as horas, ok? Eu não vou fazer isso porque eu desligo o filme, tá bom? Ou a minha filmagem aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso então. Mas vocês podem fazer que vai dar certo. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí estas condições, tá? Vamos fazer mais uma questão aqui, que é dia, mês e ano. Vamos supor que eu preciso separar dia, mês e ano dessa data aqui, ó. Eu preciso separar isso daqui. Como é que eu vou fazer isso? Ok? Vocês estão entendendo? Como é que eu vou fazer isso daí? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e igual, tá bom? E vou escrever exatamente dia, ok? Vou teclar Tab, tá bom? Tab, ele vai trazer para mim a lógica da função. Esta lógica, então eu vou clicar exatamente nesta célula, que é onde ele traz essa data. Vou clicar, ok?
e vou vou fechar o parênteses aqui e Enter. Ele vai trazer para mim o número 16. Por quê? Porque dia dessa data é 16. Então vamos ver agora o mês. Igual, tá bom? E vou escrever exatamente mês. E eu preciso prestar atenção nos acentos, tá bom? Por quê? Porque o Excel aqui, ele está exatamente em português. Então eu preciso colocar exatamente isso, tá? Bom, quando aparecer exatamente a função dele aqui, então eu vou teclar Tab, tá bom? E ele vai fixar para mim a função. Bom, se eu quero saber o mês em relação a essa data, então eu vou clicar exatamente nesta célula e fechar aqui o nosso parênteses. Então vai aparecer para mim que o mês é o mês 4, ok? Eu estou dividindo totalmente essas datas aqui. Agora o ano, né? Então a mesma coisa, igual, vou digitar ano, tá bom? Vai aparecer para mim a função aqui embaixo, ó, Tab, e então eu vou colocar essa data. Fecho o parênteses, Enter. Vai aparecer para mim todo esta relatório, toda essa situação em função disso daqui. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? Essas questões estão colocadas aqui, ó, dia, ano e mês. Ok? Bora lá então? Vamos lá então para nosso exemplo. Bom, nós temos aqui uma tabela. Essa tabela ela mostra exatamente datas de validade, ok? O produto A, o produto B e o produto C, eles foram fabricados nessas datas, dentro dessas datas, ok? Nessa data, neste dia, ok? E então, o prazo de validade desses produtos A, B e C é de 5, 7 e 10. Então, o dia que ele vai vencer é exatamente dia 7/6 de 2021 e assim por diante. Beleza? Bom, este dia 7/6 de 2021, ele vai cair exatamente numa segunda-feira, tá? Do dia que ele foi fabricado, tá bom? Até hoje, ok, pessoal? Do dia que ele foi fabricado até a data de validade, ele tem 151 dias, beleza? Tá bom? A data aqui, dias válidos, do dia que ele foi fabricado até a data de validade, ele tem aí 151 dias. Assim também como a data de fabricação do produto B, que é dia 21/2, tá? Ele tem 7 meses, ele vence dia 21/9, então ele tem aí 212 dias válidos, tá bom? Então, em relação à data de fabricação e data de validade, o terceiro ele tem 306 dias, tá? Então, o produto A, desde que ele foi fabricado, que foi dia 7/1 de 2021, já se contaram 99 dias que ele foi fabricado. O produto B já faz 54 dias que ele foi fabricado. E o produto C já faz 21 dias que ele foi fabricado, tá bom? Então, o supermercado, no caso aí, ele precisa desses dados, dessas especificações todas. Imagina um açougue, né, que recebe aquelas carnes e tem uma data de validade. Imagina também um restaurante que ele trabalha com alimentos com datas de validades, tá bom? Então, nós temos aí esta situação, ok? Então, vamos ver aqui, o produto A, exemplo, né, ele trabalha dentro de uma data de validade, ele tem exatamente uma contagem de 99 dias, quando ele vencer 151 dias, então ele vence, tá bom? Então, o que é que nós fizemos aqui, né? O que é que o gerente da loja fez assim? Ele falou assim, né, vamos fazer uma promoção, quando esse produto A, ele tiver um mês para vencer, então ele vai ser colocado como promoção no supermercado. Então, quando vencer a data exatamente 7/5 de 2021, nós vamos colocar para promoção, tá bom? Se você observar a data de validade 7/6 de 2021, ele é exatamente um mês antes do vencimento, ele entra como promoção, ok? Então, eu preciso prestar atenção no meu alerta.
tá? Veja, a data aqui, né, ó, ela está dentro de uma condição ideal. Vamos supor, né, que quando vence um mês, quando vence 30 dias, quando o meu número aqui, ó, contagem de dias, tá bom? Acontecer exatamente 30 dias, ok? Quando acontecer aqui 30 dias, então ele vai ficar aqui numa cor amarela ou vermelha ou verde, ok? Por enquanto está dentro dos parâmetros. Olha só agora esta data do terceiro, C, do produto C, tá bom? Ok? Veja bem, quando ela foi fabricada? Ela foi fabricada no dia 26/3 de 2021, tá bom? Do mês 3 de 2021. Data atual, 16/4 de 2021, beleza? Então, esse produto, ele tem uma validade de 10 meses, ele vai vencer exatamente aqui, ó, no mês de 26/1 de 2022, beleza? Então, nessa data, quantos dias? Olha só, ele tem 306 dias válidos, correto? E ele foi fabricado no mês 3, então ele tem exatamente 21 dias que ele foi fabricado, de contagem, ok? Então, quando que ele vai entrar em promoção? No dia 26/12 de 2021, beleza? Tá bom? Então, vamos ver aí estas condições todas nossas aí, beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos criar aqui uma situação para o nosso projeto. Beleza, tá? Eu vou copiar essas datas aqui, tá bom? Então, como é que eu copio isso aí? Eu vou colocar igual a isso aqui, beleza? Tá aí. Eu vou colocar igual, tá bom? Eu vou colocar aqui igual a essa produto B. E vou colocar aqui igual ao produto C, tá bom? Então, tá aí esta nossa condição. Veja que o prazo de validade e data de validade, ela pode ser trabalhada, ok? Vamos supor, tá bom? Vamos supor aqui que nós temos exatamente a nossa primeira data e eu tenho a data, o prazo de validade, tá bom? Então aqui vai ser 5, aqui vai ser 7 e aqui vai ser 10. Então, qual é a data de validade? Eu preciso achar essa data de validade. Como que eu vou fazer isso daqui, né? Tá bom? Então, eu vou usar exatamente aí a minha condição de o data diff, ok? Tá bom? Ou data m. Tá bom? Vamos ver como é que funciona isso? Eu vou escrever aqui então, né? Ó, igual, ok, pessoal? Tá bom? E vou escrever aqui igual a data, né? Data M. Olha, já apareceu aqui, ó. Tá bom? Vou clicar nela aqui e um tab. Beleza? Ele vai pedir para mim a data inicial. Qual que é a data inicial aqui? Exatamente data de fabricação. Ponto e vírgula, e vou colocar os meses, o prazo de validade, ok? Vou fechar aqui o meu parênteses e então ele vai mostrar para mim exatamente a data final, tá bom? A data final aqui, que é dia 7/6 de 2021. Beleza, pessoal? Vocês entenderam essa questão? Então, eu estou usando exatamente aqui a função. Vamos fazer de novo? Vamos lá. Eu vou escrever aqui o datam, ou datam. Opa, faltou aqui o nosso ponto, né? Ok? Então, vamos lá, né? Eu vou dar um delete aqui, vamos fazer de novo. Igual, tá? E datam. Olha lá, já apareceu para mim aqui. Já está selecionado, vou dar um tap aqui, né, ó, ok? Então, vamos lá, né? Apareceu para mim a data inicial. Qual é a data inicial? Data de fabricação. Então, eu vou clicar nessa data de fabricação. Ponto e vírgula, correto? E qual é o prazo de validade? Eu vou clicar aqui exatamente no meu prazo de validade, que é 5 meses. Vou fechar o parênteses e, então, Enter, beleza? Vai aparecer para mim a data aqui, ó, tá
tá bom? E se eu fizer isso, selecionar, vir aqui nesse pontinho quadradinho que está colocado aqui, né, ó, clicar e arrastar ele, ele vai copiar essa função para a minha tabela, né, para a minha coluna aí selecionada. Beleza? Então, automaticamente vai acontecer, olha só, dia 21/9 tá aí, né? Mas veja bem, deixa eu apagar aqui, vou mostrar um outro item para vocês, tá? Vamos supor que eu tenho a data, vamos colocar aqui 7/6/2021, tá bom? Vamos colocar a data aqui, e eu não tenho o prazo, tá bom, pessoal? Vamos apagar aqui o nosso prazo, exemplo, né? Eu estou fazendo um exemplo aqui. Então, como é que eu vou fazer aqui, né? Como é que eu vou trabalhar nessa questão? Veja bem, nós temos as datas, data inicial, data final, e eu preciso transformar isso daí, tá bom? Numa questão, numa função que ele me dê exatamente isso daqui. Então, pessoal, eu vou usar exatamente agora a função data, deixa eu colocar o sinal de igual, tá? E vou escrever data diff. E vou colocar o meu parênteses. Veja que ele não aparece aqui a lógica da função, tá bom? Mas ele existe, beleza? Vamos colocar aqui um parênteses então e vamos escrever exatamente esta lógica que está colocada aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Lógica da função data diff, tá bom? Entre parênteses eu vou colocar a data inicial. Qual é a data inicial? Esta data, tá bom? Ponto e vírgula. Qual é a data final? Esta data. Ponto e vírgula. Então, agora eu quero uma unidade, correto? Qual é a unidade que eu quero? Entre aspas, eu posso colocar D, dias. Eu posso colocar M, mês, ok? Eu vou colocar dia, tá bom? Entre aspas e vou fechar o meu parênteses, beleza? Quando eu teclar Enter, então ele vai aparecer para mim aqui, ó, uma data, ok? Ou seja, o número de dias. Por quê? Porque na minha função eu coloquei D, dias. Eu poderia colocar M de mês. Então, vamos ver como é que funciona. Olha aqui, a nossa função está colocada aqui, correto? Vamos lá para o nosso D e vou colocar exatamente M. Então, ele muda de dia agora para mês. Então, nós temos aqui 5 meses. Ok? Pessoal, vocês estão entendendo? Eu fiz duas maneiras aí para vocês. Beleza? Bom, pessoal, então eu vou pegar aqui essas datas, né? Essas duas datas aqui, ó. E vou copiar ela para cá, correto? Então, eu vou dar um sinal de igual aqui, ó. E beleza, né? Olha isso. Muito fácil, né? Tranquilo, pessoal, então essas datas vão estar aqui, tá? Elas são uma função, tá bom? Aqui também ela passa a ser aí uma função. Vou pegar este valor aqui, ó, e vou copiar, tá bom? Isso aqui é uma função, conforme eu mostrei para vocês, ok? Ele é uma função. Copiei ele, arrastando todo ele aqui, ó, tá? Para ele criar essa condição. Veja o que ele fez igual. Estou mostrando para vocês aí a função, tá? O problema é o seguinte, dias da semana, tá bom? Eu quero que apareça aqui para mim exatamente qual é o dia, se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que dia que é exatamente essa data de validade. Dia 7/6 vai cair o quê? Numa segunda, terça? Então, vamos lá? Vamos lá então, né? Primeiro de tudo, eu vou colocar o igual e vou colocar aqui texto. Ok? Tá bom? Já aparece aqui a função para mim, vou teclar Tab. Ele vai aparecer para mim aqui um valor, tá bom? Então eu vou pegar esta data aqui, tá? Vou pegar essa data, vou colocar aqui o ponto e vírgula e agora eu vou identificar para ele um formato, beleza? Eu vou colocar o formato. O formato que eu quero é exatamente assim, eu vou colocar entre aspas, ok? Vou escrever assim, D e D, tá bom? O que aparece aí, né? O que acontece? Se eu colocar só D, ele vai aparecer para mim somente CES, ok? Se fosse sexta-feira, ele ia aparecer para mim somente CES, tá? Se fosse segunda-feira, ia aparecer somente SEG, ok?
Então eu vou colocar D, 4D, para que ele possa entender que eu quero o número, eu quero o texto inteiro aí no caso, ou seja, segunda-feira, correto? Vou fechar aqui o meu aspa, os meus parênteses e vou colocar, tá bom? E vai aparecer para mim, ele pegou essa data e transformou exatamente em texto, correto? Mas eu não quero assim, eu quero que a letra primária seja maior, maiúscula. Então eu venho aqui, pessoal, e vou fazer uma alteração, correto? Clico nele aqui, ó, e vou fazer aqui uma alteração. Exatamente no início, bem aqui no início, eu vou escrever assim, ó, olha lá, já apareceu para mim aqui a função primeira maiúscula, tá bom? Já apareceu para mim a função, então eu vou teclar Tab, ok? Olha lá, primeira maiúscula e é exatamente isso. Veja que ele criou para mim um parênteses aqui, então eu vou fechar esse parênteses aqui, beleza? E vou teclar Enter e vai aparecer a primeira letra maiúscula, tá bom? Então se eu clicar aqui e arrastar agora aqui, ó, ele vai trazer para mim exatamente esta condição, tá bom? Dia 7/6 é numa segunda-feira, dia 21/9 é uma terça-feira, 26/1 é uma quarta-feira. Correto, pessoal? Beleza? Então tá aí. Esta é a nossa condição. Vamos ver agora os dias válidos. Os dias válidos, ele traz para mim aí uma situação, tá bom? Então, eu vou pegar aqui exatamente uma data, ok? Uma data inicial, uma data final, correto? E então uma unidade, tá? Que função que é essa? É exatamente o meu data diff, diferenças de data, ok? Data inicial, data final e unidade aqui. Então, o que eu vou escrever aqui nessa situação, né? Eu vou colocar um igual e vou escrever exatamente data diff, ok? Entre parênteses, vou escrever a minha lógica, ok? Então, data inicial, ok, pessoal? Ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, entre aspas, vou escolher se eu quero mês ou se eu quero dias, tá bom? Eu vou querer dias, tá? Então, entre aspas, vou fechar agora o meu parênteses. Então, ele vai trazer para mim exatamente 151 dias. Opa, mas tem alguma coisa errada. Se você for analisar, 5, será que tem alguma coisa errada? Melhor falando, eu pergunto para vocês. Deixa o seu comentário, ok? Sabe por quê? Porque olha só, né? Não tem nada errado aí, tá tudo certo, tá bom? Mas eu gostaria que você tentasse explicar isso aqui para mim, ou, né? Deixa nos comentários, beleza? Porque olha só, 5, se eu for contar um mês, 30 dias, não era para ser 150? Por que está dando 151? Por que será, não? Deixa os seus comentários. No final eu te respondo. Então, aqui deu 151, tá bom? 151 dias, tá? Da data de inicial e data final, tá? Dentro dessa data eu tenho 151 dias. Então, vou clicar nele, vou pegar esse quadradinho pequeno aqui, vou arrastar ele aqui e ele vai dar para mim esta condição. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo isso? Show de bola, tranquilo? Então tá bom. Vamos lá para o nosso contagem dos dias, tá? O contagem dos dias, ele está trazendo para mim aí uma situação, tá bom? Então ele está falando assim, andamento, né? Contagem dos dias. Eu quero saber exatamente em relação à data que ele foi fabricado até hoje, tá bom? Se passaram quantos dias? Entenderam essa questão? Tá bom? Então, vamos lá. Então, ele trata isso como contagem dos dias, tá? Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que funciona isso daí, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a minha condição, tá? Eu vou pegar aqui o meu data diff,
Vou pegar o meu DataDiff. Opa, esqueci de colocar aqui o meu igual. Vou colocar aqui entre parênteses, tá bom? E vou escrever aqui, tá? Vou pegar a minha data inicial, correto? Vou pegar aqui a minha data inicial, beleza? Ponto e vírgula. Vou pegar a data de hoje, correto, pessoal? Vou pegar exatamente a data de hoje. Qual que é a data de hoje? Veja que eu não posso pegar uma data simples, eu tenho que pegar uma data atualizada, correto? Atual. Então eu vou pegar exatamente esta célula, correto? Tá bom? Beleza? Então, entre ponto e vírgula, agora entre aspas eu vou escolher, eu quero dia ou quero mês? Eu quero dia. Então, entre aspas, vou fechar aqui a minha condição e Enter. E vai aparecer para mim exatamente 99. Da data que ele foi fabricado até a data atual, já se passaram 99 dias. Ok, pessoal? E ele tem 151 dias válidos. Beleza? Vou pegar isso aqui e vou copiar ele para toda a minha tabela. Beleza? Opa, opa, opa. Por que que deu errado, né? Por que que deu errado? Alguém sabe? Deixa os seus comentários, tá bom? Lá na nossa descrição, deixa lá os seus comentários a respeito disso, ok? Vamos lá então, vou deixar isso aqui, olha, estou devendo 2 pontos para vocês. Por que que deu 151 e por que que deu errado isso daqui? Vamos para o nosso próximo, beleza? Lógico que eu vou responder tudo isso. Então vamos lá. Então pessoal, vamos lá então, né? Deixa eu pegar aqui essas datas agora aqui, quando que ele entra em promoção, deixa eu apagar isso daqui, ok? Para que eu possa fazer isso com vocês, tá bom? Então, o que é que está acontecendo? Quando que ele vai entrar em promoção, beleza? Então, eu estou pegando aí algumas coisas, tá? Para esta questão, entrar na promoção, o que que eu vou fazer? Qual é a função que eu vou usar? Eu vou usar exatamente o meu DataM. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer isso daí? Vamos lá então, né? Então, o que que eu vou fazer aí, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever primeiro aqui. Opa. Igual DataM. Olha lá, ele já entendeu a função. Vou dar um tab aqui, ó. Ele já vai criar para mim. Data inicial. Qual é a data inicial? A data exatamente de fabricação. Ok? Então, ponto e vírgula aqui e vou criar meu prazo de validade. Agora eu tenho que prestar atenção, porque esse prazo de validade aqui, ele está em meses, tá? 5 meses. Então eu vou criar uma situação aqui para ele. Sabe por quê? Porque a entrada de promoção, ela é menos um mês. Vocês estão entendendo? 5 meses menos um mês. É isso que eu quero dizer. Então eu vou colocar entre parênteses. Eu vou criar esta célula menos 1. Correto? Vou fechar, tá bom? Como que eu criei lá um parênteses, eu vou fechar o outro, beleza? Então eu vou teclar aqui Enter. Olha aí, pessoal. Beleza? Então, olha só. 7/5 de 2021. Quando que vence? Vence exatamente 7, a data de validade, né? Vence dia 7/6 de 2021. Ok? A entrada da promoção é exatamente dia 7/5 de 2021. Beleza? Então eu vou pegar isso daqui e vou copiar para toda a minha coluna. Então vai aparecer para mim exatamente isso. Olha só a data de validade do produto B. 21/9, 21/8. 26/1, 26/12. Correto? 26/12. É um mês antes, sempre nesta condição. E aí, pessoal, descobriram por que deu 151 aqui e aqui deu errado? Não? É porque disso aqui, né? Ó, o 151, ele deu o 151 porque aqui na data de fabricação está dia 1º. Se fosse dia 30,
Ok? Se fosse dia 30 aqui, então exatamente seria, ou dia 31 aqui, então aqui seria exatamente 150. Porque 5 vezes 30 é 150, correto? Como que aqui eu estou pegando no dia 1º, por isso que deu 151. Tá bom? Entenderam essa questão? Se eu diminuísse aqui, tá bom? Ia acontecer o que aqui? Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? E agora, por que que deu números aqui? Por que que deu errado isso daqui? Tá? É exatamente por causa disso. Porque a nossa data, tá bom? Olha aqui, ó, B3, aqui, B3, ela tem que ser fixa. Ele não pode variar, correto? Exemplo, né? Vamos fazer aqui, ó, esse daqui. Ele está dando B4. Ele não pode dar B4, ele tem que ser B3. Vamos ver o outro próximo aqui nosso. Ele está dando B5, não pode ser B5, tem que ser B3. Então, vou chegar aqui no B3, tá bom? Vou clicar, olha, ele identificou para mim a célula, ok? E vou teclar F4. Veja que mudou aqui a configuração dele, tá? O que que significa isso? Eu fixei esse valor para todos. Então, Enter. Agora, olha o que vai acontecer. Ok? Mudou totalmente. Então, foi fabricado dia 7/1, beleza? Foi fabricado 7/1. Em relação à nossa data atual, já fazem 99 dias que ele foi fabricado, correto? Veja que a data válida é 151. Então, eu preciso prestar atenção aqui no meu alerta. Agora o produto B já faz 54 dias que ele foi fabricado. O produto nosso C já faz 21 dias que ele foi fabricado. Correto, pessoal? Vocês entenderam? Tranquilo? Então é isso daí, né? Agora vamos criar a nossa lógica aqui para o nosso alerta, tá? Ok? Então vamos lá. É o seguinte, para criar esse alerta eu vou ter que criar uma condição para esta coluna, igual a quê? Tá bom? Igual a quê? Então eu vou colocar igual a, vamos ver aqui, né? Aos dias válidos ou contagem dos dias. Vamos colocar contagem dos dias, ok? Vamos colocar aqui contagem dos dias, G19, ok? Então, vou dar um Enter aqui, ó. Opa, ele já trouxe para mim aqui. Deixa eu tirar toda a formatação que eu quero fazer junto com vocês, né? Limpar a regra da célula selecionada. Olha aí, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, e vou arrastar isso aqui, tá? Criando esse alerta. Toda essa coluna está igual à contagem dos dias. Veja bem, eu quero um mês antes, tá? Então, o que vai acontecer aqui? 151 menos 30, ok? Beleza? Menos 30, ele vai dar 121. Vamos colocar 150, né? Tá bom? Ele vai dar 121 aí, tá bom? Então, vamos lá. Vou criar aqui, vou selecionar essa coluna, vou lá em formatação condicional, vou criar uma nova regra, ok? E vou colocar uma escala bicolor, tá? Ou melhor, vamos colocar barra de dados, tá bom? Vou criar barra de dados. Depois a gente vai colocando as outras coisas, tá? Então, vou clicar aqui, ó, ok? E ele vai aparecer para mim exatamente isso. Olha isso. Tá bom? Ok? Certo? Essa é a barra de dados, tá? Então eu vou selecionar isso aqui e vou colocar uma outra condição. Veja, já existe uma regra para esta coluna. Então, se eu quero modificá-la, então eu venho em gerenciar regras, editar regras. Então eu quero agora, em vez de ser barra, escala bicolor. Eu quero que apareça exatamente para os valores maiores, tá bom? Apareça vermelho, ok? E os valores menores apareça verde, ok? Olha o que eu estou fazendo. Os valores maiores em relação aqui à contagem dos dias, quer dizer que ele está próximo da nossa data de validade, ok? Entenderam essa questão? E os valores verdes, os valores mais baixos,
Então eles estão longe da data de validade em relação a essa condição aqui. Beleza? Aplicar e ok. Olha isso que aconteceu aqui, né? Tá bom? Então, nós temos aqui a nossa situação. Olha só, veja bem, né? 99, beleza? Tá? 54 e 21. Por que aconteceu exatamente isso? Tá? Porque, veja bem, este produto está sendo fabricado quando? 26/3, tá bom? E a data de validade dele, vamos voltar, tá bom? Olha só o que está acontecendo aqui, beleza? Eu vou inverter essas cores aqui, ó. Olha isso. Gerenciar regras, editar regras. Eu estou falando o seguinte, que o valor mais baixo, ok? O valor mais baixo, ele vai ser verde, tá bom? E o valor mais alto, ele vai ser vermelho, tá? Porque é o inverso, realmente é o inverso. O valor mais alto, ok? Ele tem que ser vermelho porque ele está próximo da data de validade. E o valor mais baixo, ele está longe da data de validade, ok? Então, aplicar, tá bom? E ok. Então, olha aí o que está acontecendo. Beleza? Então, veja bem. 99 para 51, beleza? Nós temos aí uma situação. Ele está muito próximo aqui da nossa data de validade. Então, ele já entrou aqui no nosso vermelho, correto? Agora, veja bem, nós temos 212 dias válidos, mas já subiu, já está com 54, correto? Já está com 54, então ele está saindo do verde para entrar no vermelho aqui, correto? E agora o 306, ele faz o que? Faz 21 dias que ele está fabricado, então ele está dentro dos parâmetros aí, normal, dentro dos parâmetros simples, correto? Beleza? Eu posso até acrescentar aqui uma tabela, ok? Vamos ver como é que funciona. Então eu vou acrescentar aqui uma coluna. Eu vou inserir aqui uma coluna e eu vou colocar aqui, né? Olha só o que eu vou fazer. Diferença de dias, tá bom? Diferença de dias. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, tá bom? Eu vou pegar este valor e vou fazer o seguinte, ó, igual, beleza? Tá bom? Estou fazendo exatamente isso. Vou pegar exatamente esta célula igual, tá? Este cara menos esse cara, ok? Então, nós temos aqui 52 dias. Vou pegar esta célula e vou copiar ele para toda a minha situação. Olha isso, beleza? Então, está nesta condição aqui, beleza? Então, pessoal, eu vou apagar essa parte aqui e nós vamos fazer de novo isso aí, tá bom? Deixa eu apagar também essas regras aqui, ok? Vou apagar tudo isso aqui, beleza? Vamos fazer de novo então isso aqui. Como é que eu faço? Igual, tá bom? A um número maior, tá bom? Menos esse número menor. Então, teclando Enter vai aparecer para mim o valor e eu vou copiar isso aqui para todos, tá bom? Vai aparecer para mim. Então, já se passaram, né? A diferença de dias é 52, ok? Então, tá aqui, né? Ó, tá? A contagem de dias já faz 99 dias que esse produto foi fabricado e para vencer falta exatamente 52 dias, tá bom? Então, o que eu quero aqui? Eu quero criar agora aqui um alerta que faça o seguinte para mim aí, ok? Que ele pegue exatamente as minhas datas, correto, pessoal? E crie para mim um alerta, tá? Eu quero que esse alerta aconteça em relação à entrada na promoção, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar isso aqui, ó. Essa coluna ela tem que ser igual a alguma coisa, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou falar, é igual a isso daqui, tá bom? Então, eu vou copiar para todos agora. Então, selecionando, eu vou lá para a formatação condicional e vou criar aqui uma regra, nova regra, ok?
Nessa situação, eu posso criar o que for necessário, uma escala bicolor, escala tricolor, barra de dados, conjunto de ícones. Eu vou criar conjunto de ícones, ok? Eu vou falar o seguinte aqui, ó, que quando chegar ao número 30, tá bom? Ele, tá, então eu tenho que mudar isso aqui para o tipo número, tá bom, pessoal? Então, quando ele chegar no número 30, quando esse 52 aqui chegar no número 30, olha só, então quando verde, quando for o valor, quando o valor for maior e igual a 30, tá bom? Então, neste caso aqui, 52, ele seja verde, tá bom? Quando ele atingir 30, ainda ele é verde. Passou essa data, ele passa a ser, então, o que? Amarelo, tá bom? Olha lá, né? Ó. Quando for menor do que 30, ele seja amarelo. Então, quanto? 15. Beleza? Ok? Então, tá aí a nossa... Opa, eu tenho que mudar isso aqui para número, beleza? Então, vamos lá. 15, ok? Então, vou dar um ok aqui. Olha aí o que apareceu, né? Apareceu para mim esta situação aqui, tá? Eu vou colocar exatamente como vou selecionar, vou chegar aqui em formatação condicional, gerenciar regras, por quê? Porque lá nessa coluna já existe uma regra, editar regra, e vou colocar aqui, mostrar somente os ícones, ok? Tá bom? Então, olha lá, né? Aplicar, ok, vai aparecer somente os ícones. Veja que neste caso aqui está tudo verde, por quê? Porque nenhum aqui está exatamente a 30, apareceu aqui o número 30. Se abaixar isso aqui 52 para 30, então ele vai ficar numa outra cor. Vamos fazer um exemplo aqui? Vamos lá então, né? Eu vou colocar aqui 151, aqui eu vou colocar 99, tá? Nesse caso aqui, ele vai ser igual a esse cara, tá bom? Menos esse cara aqui, tá? Então vai aparecer para mim lá 52. Nesta coluna, neste cara aqui, eu quero que apareça o que? Verde, vermelho e amarelo, tá bom? Então, esse cara, ele tem que ser igual a esse aqui, ok? Olha lá, né? 52 dias, ele vamos tirar esse valor e vou tirar toda essa regra que está colocada ali, beleza? Para fazer junto com vocês. Então, vou chegar aqui, vou selecionar esta condição e vou falar assim, eu quero que isso seja igual a isso daqui. Por quê? Porque a minha formatação condicional depende exatamente desta célula, ok? Tá aí, beleza. Vou selecionar ela, vou vir aqui em formatação condicional, nova regra. Eu posso escolher aqui escala bicolor, tricolor, dados, conjunto de ícones, o que for necessário. Eu vou colocar conjunto de ícones aqui, ok? Tá aqui, beleza, show de bola. E então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou falar o seguinte para ele aqui, tá? Que quando este valor aqui, ó, 52 for igual a 30, deixa eu mudar aqui, número 30, tá bom? Quando o valor for maior ou igual a 30, ele seja verde, tá bom? Amarelo quando for menor do que 30, mas menor quanto? 20, vamos colocar 15, vai 15, ok? Ó, tá, então isso aqui tem que ser número 15, tá bom? Então eu vou dar um ok aqui, olha lá o que vai acontecer. Ele apareceu para mim exatamente 52. Por quê? 52 conforme o nosso gerenciamento. Vamos lá no gerenciamento, tá bom? Fechar, esqueci de selecionar ele aqui, né? Gerenciar regras, editar regras. Olha o que está escrito aqui, verde quando for maior do que 30. Está 52, então ele está verde. Então, se ele for menor do que 30, ele vai ser amarelo, tá bom? E menor do que 15, ele vai ser vermelho. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Então, vamos lá, né? Se eu colocar aqui, vamos colocar aqui então 100. Olha aí, né? A diferença é 51, vai estar vermelho. Se eu colocar aqui 140, olha aí, ele passou a ser vermelho. Sabe por que ele passou a ser vermelho? Porque este valor é menor do que 15, ok? Vamos colocar aqui então 135. Olha lá, ele está 16. 16 ele é exatamente
tá? Amarelo aqui no caso. Vamos colocar 129. Olha lá, né? Menor do que 30 é tudo amarelo, tá bom? Menor do que 15, ele é tudo vermelho. Vamos colocar aqui então 145, vermelho, ok? Esta é a regra aqui, tá bom? Ó, vai ser assim a nossa regra. Maior do que 30, ok? Ele vai ser igual a verde. Essa é a nossa regra, ok? Então, menor do que 30, ele vai ser igual a amarelo, tá bom? E agora, menor ainda, menor do que 15, então ele vai ser vermelho, ok? Essa é a nossa regra, tá bom? Então, vamos colocar aqui 100. Opa, olha o número aqui, ó. Não, vamos colocar isso aqui não pode ser vermelho, no amarelo também, né? E vamos colocar ele em azul. Olha só isso aqui, né? Ok? Então, vamos pintar isso aqui também. Vamos colocar aqui verde. Vamos colocar isso aqui amarelo. E vamos colocar isso aqui de vermelho. Beleza, pessoal? Tá aí, né? Ó. Esta é exatamente a nossa regra. Ok? Então, vamos lá. O número aqui está maior do que 30, então ele é verde. E se o número aqui fosse menor do que 30, exemplo, 132, né? Ele seria o que? Amarelo. Está aqui, ó. Menor do que 30, amarelo. Menor do que 15, então vamos colocar 135. Qual seria? Ele seria amarelo. Beleza, pessoal? Ele seria amarelo, tá bom? Vamos colocar então 136. Ele seria o que? Amarelo. Por quê? Porque até 30, até 15, ele é amarelo. Beleza? Vamos colocar então 137. Ele é menor do que 15. Então passa a ser vermelho. É isso que nós estamos criando exatamente aqui na nossa tabela. Beleza, pessoal? Vocês entenderam tudo isso? Ok? Tranquilo.